O show começa em Ravka, uma nação dividida em duas, de leste a oeste, por uma força mortal e misteriosa chamada Dobra. A Dobra é considerada uma região envolta em trevas e infestada de feras. Desde que foi criada, Ravka está em guerra com as nações vizinhas, Ferda no norte e Shuhan no sul. Devido a isso, Ravka é fortemente guardada por exércitos compostos por primeira e segunda unidades. O primeiro exército são soldados normais, enquanto o segundo exército é chamado de Grisha, soldados de elite com habilidades especiais. Em East Ravka, somos apresentados a nossa protagonista, Alina Starkov, que está viajando para o acampamento militar costeiro em Kribirsk, com seus colegas cartógrafos da primeira unidade. No caminho, ela reflete sobre suas memórias passadas, nas quais um supervisor do orfanato lhe disse que foi a Dobra que ceifou a vida dos pais de Alina. Ao chegar ao redil, Alina se reencontra com seu melhor amigo de infância do orfanato, Shmuel Orestev, que agora é rastreador do primeiro exército. Ambos esperam ficar juntos por um tempo, já que suas unidades foram formadas em pares para uma missão servindo na periferia. No entanto, a felicidade deles dura pouco, pois seu comandante escolhe Mal como parte de uma equipe especial que cruzará o rebanho para negociar suprimentos. Alina está preocupada com a segurança dele, pois é uma viagem extremamente perigosa, mas eles não podem fazer nada a respeito. Naquela noite, Alina não recebe comida só porque sua mãe era de Shuhan. Vendo isso, Mal decide entrar furtivamente em uma tenda do segundo exército. Devido aos seus poderes e status, o exército Grisha recebe comida fresca e boa hospedagem. Então Mal vai roubar algumas frutas para Alina. Infelizmente, ele foi pego por uma Grisha chamada Zoya, que consegue manipular a água, mas em vez de punir, ela começa a flertar com ele e até tenta convencê-lo a passar a noite com ela. Mesmo em um mundo de fantasia total, o privilégio é uma coisa importante. Mal imediatamente a recusa, pois ele tem que estar com seu amigo, mas então apresenta a tigela de frutas para Alina e os dois comem juntos. Durante isso, Alina fica claramente preocupada com Mal e diz para ele não ir em missão, mas ele deve. Na manhã seguinte, Alina, que ainda não quer se separar de Mal novamente, bola um plano. Ela queima os mapas da costa de West Ravka para que a equipe especial seja forçada a contratar alguns cartógrafos para mapear a viagem exatamente como ela planejou. Sua unidade é transferida e quando ela entra no navio para cruzar o redil, Mal não consegue impedi-la. O navio se move pela Dobra com a ajuda de uma miséria que impulsiona o vento em suas velas. Mais alguns Grishas estão a bordo, incluindo um Inferni que pode controlar o fogo. Eles definem as regras. Todos devem ficar tranquilos durante a viagem e estão sob instruções estritas de não acender nenhuma lanterna. A única luz que eles têm vem de uma lanterna azul destinada a mantê-los seguros. Ao entrarem na Dobra, eles descobrem que a atmosfera está completamente escura. A única luz visível vem de explosões ocasionais de relâmpagos. À medida que se aventuram mais fundo, eles ouvem os sons rugidos dos dragões Volcra como criaturas que voam pela água. Não muito depois, a lanterna azul se apaga, fazendo com que um dos soldados acenda uma lanterna. Esta acabou por ser uma decisão terrível, pois os Volcra são imediatamente alertados sobre a sua posição. Eles então lançarão o ataque ao navio, matando os exércitos um após o outro. Um dos soldados, chamado Alexei, fica com tanto medo que salta do navio e começa a fugir. Pouco depois, Mal é agarrado por um Volcra, mas ele tenta revidar com uma faca. Na tentativa de salvar sua melhor amiga, Alina pega uma espingarda do chão e atira no monstro, afastando-o. Ela então corre para Mal, ferido, mas outro monstro a agarra por trás. Mal segura a mão dela com força, para não soltá-la. Neste exato momento, uma luz brilhante emana de seu corpo, revelando que ela é uma das Grishas mais raras, chamada Sun Summoner, de jeito nenhum. Na costa de West Ravka, os soldados aguardam a chegada do navio de abastecimento. Depois de algumas horas, eles notam Alexei correndo para fora do redil, que logo desmaia no chão. Enquanto isso, o resto do navio é de alguma forma impulsionado de volta para a costa leste de Ravkin, com os feridos Alina e Mal deitados lado a lado no convés. A cena corta então para Ketterdam, uma cidade na ilha de Kerch. Embora faça parte de Ravka,
foi separada da capital do país devido à dobra. Lá somos apresentados a um gênio do crime, Kaz, que recebe informações de Inej, uma escrava contratada que é contratada por ele por suas habilidades especializadas em rastreamento. Acontece que um rico comerciante chamado Drissen está procurando uma equipe para cruzar o redil até East Havka e recuperar algo que ele está disposto a pagar generosamente por isso. O único problema é que Kaz e sua equipe não são os únicos que sabem do trabalho de Drissen. A líder de uma gangue rival, Pekka Hollins, que tem um passado com Kaz, também está desesperada para conseguir o contrato, mas seu nome é uma merda. Não tem como ela conseguir. Para ficar à frente de Pekka, Kaz decide sair na frente, ao saber que Drissen está procurando um Grisha que pode manipular as pessoas. Para dizer a verdade, Kaz imediatamente rastreia uma chamada Milana. Ele ganha tempo para ela passar a noite e a leva para Drissen. Uma vez lá, eles descobrem que Drissen manteve Alexei como prisioneiro. Acreditando que o soldado tenha informações sobre o rebanho, Drissen instrui Milana a extrair dele todos os detalhes. Ao fazer isso, Alexei revela que foi salvo por um invocador do sol. Depois que Drissen lhe prometeu liberdade, ele também lhes disse o nome dela, Alina Starkov. No entanto, Drissen o abate impiedosamente. Depois de recuperar essas informações, ele ordena que Kaz e sua equipe atravessem o redil e tragam Alina até ele. A cena então corta para um flashback mostrando Mal, Alina e outras crianças ouvindo um contador de histórias no orfanato durante isso. Depois disso, um segundo exército visitou o orfanato para testar as crianças e determinar se eram Grishas. Temendo que os dois pudessem se separar, Alina e Mal fugiram do prédio do orfanato e se esconderam no campo. De volta ao presente, Mal ferido é levado a um médico no primeiro acampamento do exército, enquanto Alina é levada a um Grisha curador. Após um rápido tratamento, ela é escoltada até uma segunda tenda do exército, onde o general Kirigen a espera. Ele a confronta sobre seus poderes, mas ela ainda nega e afirma ser uma cartógrafa. Como resultado, ele corta o braço dela e, para surpresa de todos, um feixe de luz ofuscante emerge de seu corpo. Bem, maldito seja, ela é uma princesa mágica brilhante. Antes mesmo que Alina possa processar sua nova identidade Grisha, ela é levada embora e levada para o pequeno palácio para treinar sob os olhos de Kirigan e do rei. Enquanto isso, em Ketterdam, Kaz está desesperado. Encontre um caminho através da dobra. No entanto, Inej tem outro problema. Ela ainda é propriedade do dono de um bordel, Helene, que a alugou para Kaz. Ela não poderá sair de Ketterdam sem a permissão de Helene. Acontece que Kaz esteve pagando lentamente sua dívida, mas ele ainda não tem o suficiente para comprar sua liberdade. Mais tarde naquela noite, ele é visitado por Pekka e seus homens, que imediatamente começam a espancá-lo por ter assumido o cargo de Drissand. Ele oferece a Kaz 2 saídas do trabalho, ou então ele o executará. Ele então sai depois de dar a Kaz algum tempo para pensar. Depois disso, Kaz avista uma mulher em seu cassino que está contando o dinheiro da mesma forma que os Istravkins. Suspeitando que ela seja do outro lado, ele a convoca para conversar em particular. Após uma breve persuasão, ela admite que sua filha é uma Grisha, e não querendo se separar, elas fugiram para cá. Ao ouvir isso, Kaz imediatamente oferece a ela algum dinheiro para saber como eles conseguem sobreviver. Ela não sabe muito, mas tem nome, o maestro que os ajudou. Por outro lado, Inej é convocada por Helene, que já conhece o trabalho de Drissand. Ela tem uma proposta para ela. Ela pagará toda a dívida de Inej se matar um homem por ela. Helene insinua que o homem é um traficante de pessoas e entrega a ela um endereço onde ele pode ser encontrado. Inej está relutante, pois é contra sua religião, mas não consegue recusar a proposta por causa da recompensa. É revelado que ele é o mesmo maestro que Kaz procura. No caminho para o pequeno palácio, Alina e o segundo exército que a acompanha são emboscados por um grupo de fiordanos. Por causa de seu número esmagador, eles conseguem derrubar vários grishas e guardas. Um dos agressores quase atinge Alina, mas Kirigan aparece e usa sua magia das sombras para cortá-lo ao meio. Shadowblade, depois disso,
O general e Alina saem de cena a cavalo. Um tempo depois, eles param para descansar e conversam. Ele explica a importância do poder dela, que ela é a única que pode destruir o rebanho. Ele afirma ainda que ela sempre será um alvo devido à sua habilidade mais rara, mas que ela não está sozinha. Após uma breve conversa, eles continuam sua jornada até o palácio, que Kirigan considera o lugar mais seguro de toda Ravka. Algum tempo depois, eles chegam ao palácio, onde Alina recebe seus luxuosos aposentos. Ela está completamente impressionada com seu quarto enorme e chique, com um armário cheio de roupas e um banheiro luxuoso. Apesar disso, ela faz o mesmo com Miss Mal, que também está preocupada com ela. Na cena seguinte, Inei captura o chamado traficante de seres humanos e o reconhece como a mesma pessoa que sequestrou ela e seu irmão e os vendeu quando eram pequenos. Ela o mantém sob a mira de uma faca e exige saber o paradeiro de seu irmão. Quando ela não recebe nenhuma informação do homem, ela se prepara para matá-lo. Mas na hora certa, Kaz aparece e afirma que eles não podem matar o maestro, pois ele é o único caminho para Alina. Em seguida, ordena ao condutor que lhes mostre o caminho para o palácio. Agora que Inej não consegue fazer seu trabalho, Kaz pensa em outra maneira de negociar sua liberdade. Mais tarde, ele vai até Helene e oferece a ela todo o seu cassino como garantia, garantindo o pagamento integral assim que retornarem da missão. Na manhã seguinte, Alina acorda de um sonho com um cervo gigante e brilhante. Não sou Freud, mas acredito que isso significa que ela está com tesão. Momentos depois, um desfile de empregadas invade seu quarto. Eles imediatamente começam a prepará-la, porque ela será levada ao encontro do rei em 1 hora. Assim que estiver pronta, ela é passada para Kier novamente, que a leva ao rei e à rainha. O general apresenta Alina diante da alteza e de um pequeno público, após o que se prepara para demonstrar seu poder a eles. Ele primeiro envolve o salão com sombras, antes de agarrar o pulso dela e amplificar seu poder. Consequentemente, Grisha e aproveitando seus poderes. Bagra é uma mulher durona que não se impressiona facilmente com o poder de Alina. Percebendo que não está pronta para o treinamento, a velha diz para ela voltar assim que compreender o verdadeiro valor de suas habilidades. Mais tarde, naquela noite, Alina escreve cartas para Mal descrevendo tudo o que está acontecendo com ela. Ela menciona que o brilho e o glamour do palácio são ótimos, mas ela prefere ficar em alguma tenda suja com ele. Em outro lugar, Kaz, Inej e um atirador de elite, Jesper, dirigem-se ao pequeno palácio, guiados pelo maestro. No caminho, Kaz se pergunta como eles podem entrar furtivamente no palácio, ao que o maestro lhe conta sobre um coração representado por Grishanina, que pode manipular a mente das pessoas. Mas antes que eles possam chegar até ela, ela é sequestrada por um grupo de elite de fiordes e caçadores de bruxas chamado Druskel. O escritor desta história adora inventar palavras. Após este incidente, o condutor quer que Kaz e a tripulação desistam de sua missão, mas eles se recusam a fazê-lo. Kaz diz a eles para ajudá-los a cruzar a dobra e eles descobrirão o resto do caminho sozinhos. O condutor concorda, mas serão necessários 3 itens. Os 20 quilos de carvão, um pacote de planta especial e uma cabra. Não pergunte o que eu quero com a cabra, diz o condutor. Kaz então envia Inei atrás da planta especial, Jesper atrás do carvão, enquanto ele próprio vai buscar a cabra. Ao coletar esses itens, Jesper se distrai com pessoas jogando na rua. Ele também começou a jogar, apenas para perder todo o dinheiro que recebeu para comprar o carvão. Assim, ele recorre ao roubo do carvão antes de retornar para sua tripulação. Mais tarde naquela noite, o condutor conduz a tripulação aos trilhos do trem perto da borda da dobra. De lá, eles embarcam em um trem e decolam. No entanto, há um problema. Jesper só conseguiu roubar 16 quilos de carvão de alabastro. À medida que avançam no redil, eles são subitamente atacados pelos Volcra. Como não tem carvão suficiente, não podem ultrapassá-los. Logo depois, o trem começa a ficar cercado e, por um momento, parece que eles não vão conseguir. Mas neste momento intenso, Jesper mostra sua pontaria e começa a atirar em todos os Volcras, marcando seu caminho para fora do redil e para East Ravka.